Bom, primeiro dia de NoFap, né? Primeiro dia. A meta aí, como você viu aí, são 100 dias. 100 dias de NoFap. É bastante dia e vai dar bastante trabalho, né? Mas eu quero muito completar essa meta. Uma meta muito importante pra mim. E eu vou te falar que os conselhos que eu aprendi e que podem e que vão me ajudar nisso e que você também pode aplicar aí, caso você queira fazer também NoFap ou caso você queira fazer um jejum de qualquer outro vício que você tenha, qualquer outra coisa de errada que está acontecendo na sua vida que você precisa parar e cortar para sempre. Então, eu vou te falar que as dicas, né, os conselhos que eu recebi, que eu aprendi, eu pesquisei bastante na internet sobre isso. E o primeiro busque a Deus. Esse foi o melhor conselho que eu recebi. Que esse conselho é basicamente que eu aprendi. Bom, vamos lá. O que eu aprendi é o seguinte. O que eu aprendi foi que não adianta eu ou você querer, né? Querer desapegar de um vício, querer largar um vício sem Deus. Não adianta, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós temos falhas, né? E sozinhos a gente não consegue isso. Então, esse foi o primeiro conselho: busque a Deus. E aqui eu vou te dar mais alguns conselhos, né? Que é o seguinte: nesse conselho, busque a Deus, faça oração, ore, peça proteção a Deus, agradeça a Ele por tudo, leia a Bíblia, não leia a Bíblia como uma bula, né? Leia a Bíblia, ore, busque aprender mais coisas sobre Deus, busque aprender sobre como Deus comunica, sobre como o diabo ele tenta você. E, enfim, pesquise bastante, se aprofunde nesse assunto sobre Deus. Eu me aprofundei bastante, mas o vídeo não, né, o foco do vídeo não é esse. E eu recomendo que você se aprofunde, porque se você se aprofundar, você não vai se arrepender. E o segundo conselho, né, segunda dica, segunda estratégia, técnica, é a seguinte: é a técnica da ocupação. Sim, exatamente isso que você ouviu, ocupação. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, a vontade, né, de você cometer aquele pecado, que você sabe muito bem o pecado que eu tô falando aqui nesse vídeo, né? Ele vem por causa da procrastinação, né? Às vezes no tédio, né, quando você não tem nada pra fazer, vem aquela vontade. Então você precisa ocupar a sua mente. Eu vou te dar aqui exemplos, né, de coisas que você pode fazer para ocupar sua mente, que vão te beneficiar e que vão te ajudar a fazer essa trajetória no FAP, a largar o vício, né, a largar o pecado. Então, você pode estudar, né, estudar, ler, ver vídeos informativos sobre o pecado, por exemplo, sobre como vencer o pecado, os malefícios do pecado, né, o que você pode fazer. Você pode treinar, né? Você pode treinar esporte, artes marciais ou qualquer outra coisa, por exemplo, tentar aprender um novo idioma, tentar aprender a tocar um instrumento, várias outras coisas, enfim, muitas coisas que você pode fazer para ocupar a sua mente. Então essa é a segunda estratégia, essa é a segunda técnica, que é ocupar a sua mente. A terceira é a seguinte: eu sei, vocês também sabem, né? Vocês que estão em busca de evoluir, né? De fazer essa trajetória no FAP, de parar com esse pecado. Vocês sabem que na maioria das vezes, né? Aquela pessoa que ela é muito pecadora e que cai muitas vezes, ela é uma pessoa muito, digamos assim, solitária. Na verdade, ela é uma pessoa solitária. Então, o que você precisa fazer se você é uma pessoa muito solitária, né? Porque quando você tá sozinho, que vem a vontade de você cometer o pecado. Então você precisa o quê? Sair mais com seus amigos,
né? Chamar os seus amigos para sair. Ou se eles te chamarem, você tem que ir. Amigos bons, né? Não é qualquer amigo não, amigos bons. Você precisa também se aproximar dos seus familiares, entendeu? Quando você estiver no seu quarto e você sentir a vontade, né, de pecar, sai do seu quarto, vá conversar com o seu irmão, né? Isso acontece muito também, né, das pessoas da família se corromperem de um nível extremo, se corromperem com muita facilidade, né, com mais facilidade, acontece porque a família é desestruturada, entendeu? Porque a mãe não é próxima do filho, o filho não é próximo da família, né, da mãe também. Então, você precisa se aproximar da sua família, você precisa se aproximar dos seus amigos, né, amigos bons, amigas boas, você precisa, uma dica também, trabalhar, né, trabalhar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, estudar educação financeira, também é uma coisa que vai te ajudar muito, né, trabalhar, porque daí você vai estar ocupando sua mente e sustentar uma pessoa também, né, sustentar a sua família, uma coisa que não é muito legal, mas que vai te ajudar também, que vai te ajudar e que te ajuda a vencer o pecado é quando o seu pai morrer, né, porque daí é uma coisa muito pessoal nossa, né, da gente querer ver a nossa família bem, querer ajudar a nossa família, é uma coisa muito forte, muito profunda, e quando o seu pai morrer, você vai ter que assumir frente, então isso também vai te ajudar a vencer o pecado, né, assumir frente. E, bom, é isso. Esse é o primeiro vídeo. Eu sei que não tá bom esse vídeo, né? Tá ruim. Mas pode deixar que amanhã eu vou caprichar mais, até porque agora tem algumas coisas pra fazer também, né? Tenho tarefas aqui em casa. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: aproxime-se da sua família, aproxime-se de Deus, ore, leia a Bíblia, jogue jogos, entendeu? Por exemplo, o que eu vejo acontecer bastante na família, na casa das pessoas, né, na família, é o quê? Que às vezes a pessoa ela tem uma bola de futebol e não joga, tem uma bicicleta e não sai pra pedalar, tem um jogo de tabuleiro e não joga, entendeu? Você tem que se aproximar da sua família. Você pode também fazer o seguinte: você pode e tem que jogar jogos, se aproximar da sua família, entendeu? Fazer coisas que você precisa ocupar a sua mente, você tem que ser mais sociativo, não sei se é essa a palavra certa, mas você precisa ser mais social e não ficar só na sua, né? Não ficar no tédio por